Olá pessoal, prazer. Meu nome é Evandro Soares, você está aqui dentro dessa página, ao qual sempre incentivo com o método bíblico a vencer. E é claro que o centro aqui não é simplesmente o apontado que o meu sistema de autoridade seja relevante como conclusiva, e simplesmente influenciar as pessoas a vencerem. Então, em campo de discussão, deixa eu pelo menos citar um versículo bíblico aqui que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e também o 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Em todas as colocações ao qual o tipo de conhecimento ao qual nós queremos pertencer ou adquirirmos, sempre tentamos deduzir algo justo para ser aplicação naquele tom de comunidade ou naquele tom de liderança. Então nós queremos colocar as nossas opiniões, queremos executar as nossas vontades e simplesmente não nos sentimos na pele das pessoas que estão sendo lideradas. Então isso acontece muito nas comunidades e em alguns processos ministeriais, onde só tem a colocação de opiniões impostas, ao invés de ouvir a comunidade, ouvir as pessoas que estão ao redor, principalmente as pessoas que estão do lado da liderança, né? É claro que algum tipo de frustração pode acontecer, como no tempo de Salomão, né? Quando Salomão morre, Roboão acaba atingindo alguns tipos de opiniões, e essas opiniões acabam sendo impostas e provocando até uma influência de separação de reino, onde Israel fica com a parte norte e simplesmente o sul fica como Judá. Então toda a decisão do líder, ela vai causar um tipo de divisão, vai causar um tipo de situação de alguma má interpretação ou de algum tipo de autoritarismo, mas que haja o equilíbrio, né? Que haja pelo menos a discussão em grupo quando for colocada alguma projeção de algum evento ou de algum projeto ou simplesmente de alguma colocação evangelística, que haja uma discussão em grupo baseado simplesmente na Bíblia, né? E quando se fala em Bíblia, se atentar pelo menos às palavras de Jesus, né? Muitas vezes são colocadas as coisas que acontecem com Moisés, Josué, Elias, Isaías, Josué e por fim, você acaba usando esses tipos de pessoas que são, claro, justamente sendo colocáveis em tom de discussão, mas você esquece de citar Cristo, o que Jesus falou, o que Jesus faria, o que Jesus pode estar fazendo. E é claro que essa limitação de disponibilidade de espaço e tempo não nos declara que nós somos onipotentes, nós não sabemos de todas as coisas. Então, em tom de gratidão, o líder ele deve ouvir as pessoas e também acatar a esses tipos de opiniões, e não esquecendo de que a escritura, toda a escritura, ela foi escrita para nos ensinar, né? Então evitar colocar tipos de deduções, né? Jesus falou isso, mas talvez ele esteja falando isso, talvez ele colocou isso. Aconteceu isso com Moisés, mas talvez Deus estava tentando fazer isso, ou Deus não desejou fazer isso. Não. Simplesmente toda a escritura ela é apta para nos ensinar, ela é completa, né? Então evitar esses tipos de deduções, esses tipos de colocações, quando não se tem o assunto exato a qual você está procurando na Bíblia, você tem que procurar pelo menos as probabilidades altas de confirmação que saíram da boca de Jesus. É claro que você não vai encontrar história de matemática na Bíblia, mesmo que a Bíblia cite números, cite datas, cite alguns processos de soma de povos ou multiplicação, por fim, mas a Bíblia ela não é especialista de dar aula de matemática, né? Então que essas deduções sejam sempre focadas no que a escritura quer passar. O foco das escrituras simplesmente é falar o plano salvífico de Deus, e o centro desse plano salvífico é a santidade de Deus. E onde que está revelada a santidade de Deus? Através de Jesus o Cristo, né? O Messias, né? O unigênito. Então toda a colocação que ser feita em tom de ministerial, em tom até na revelação de dons e talentos na comunidade, que a base seja a escritura, e o que a escritura revelar através de Cristo, isso que deve ser colocado perante a comunidade. Desenvolvendo essa linha de raciocínio para uma aplicação pessoal hoje, evitar impor certos tipos de situações a qual a comunidade não está apto para receber, né?
Mesmo que a pessoa esteja aos pés de Cristo e estando aos pés de Cristo, ela acaba desenvolvendo alguns tipos de desejo, de impulso, né? Não, eu quero que esse bairro seja evangelizado, eu quero que a palavra de Deus atinja as pessoas de verdade, e isso é muito válido, mas muitas vezes alguns projetos sendo desenvolvidos ali não é o suficiente para aquela comunidade. A comunidade ela não vai entender, e simplesmente você está pelo menos colocando a sua dedução de vontade para tentar influenciar aquelas pessoas a acreditarem em você. Então, na simplicidade mesmo, falando de Cristo mesmo, não precisa ser aquele evento monstruoso, aquele tipo de projeção ao qual expressa tipo de, sabe aquela explosão de festa, né? Explosão de um evento bem que todos possam ver. Simplesmente a ministração da palavra de Deus é focado o que a Escritura ela revela, né? Então, se a igreja ela tem essa capacidade, ela tem essa disponibilidade financeira, de espaço e tempo também, ela pode fazer esse tipo de projeção, por que não? Mas que o tom de revelação, o tom de gratidão seja através das Escrituras. Mesmo que desenvolva isso com coral, mesmo com um tom de música, um tom de louvor, mas que tudo seja baseado nas Escrituras. E essa Escritura, ela sempre exemplificará que o ensino dela é proveitoso. Ela não é autoritativo, mas simplesmente a autoridade da Escritura ela é o suficiente para salvar a pessoa. Então a música ela pode ser influenciada sim através do Espírito Santo a tocar a pessoa, a falar com a pessoa. A dança também, o ministério de dança pode ser sim através do Espírito Santo para tocar as pessoas, mas simplesmente o foco da ministração é Cristo. Não adianta você ter um evento monstruoso, você tem coral, você tem 3, 4, 5 tipos de corais, você tem 3, 4, 5 tipos de dança, você tem a apresentação do ministério infantil e esquece da ministração da palavra, esquece da ministração de falar a respeito de Cristo, né? E pelo menos, né, o porquê da revelação de Cristo, né? Que é simplesmente salvar o pecador, né? Tirar o homem do processo de condenação e trazer para o céu. Então, que se tenha assim esses tipos de eventos, mas não se pode esquecer que Cristo, né, tem que ser ministrado, né? Cristo tem que ser, não é simplesmente tocado nele, né, no nome dele, mas simplesmente exemplificado para aquele tipo de comunidade. Então, que as igrejas, que as comunidades façam eventos, sim, mas acima de tudo, que Cristo seja revelado através desses eventos e que nesse tom de revelação esteja sempre a autoridade das Escrituras sendo latente para aquele tipo de comunidade. Prazer, meu nome é Evandro Soares, eu espero que você me acompanhe aqui nessa página, qual influencia o máximo de pessoas a vencer. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até mais, tchau!